Pessoal, na página 62, questão 19A, questão 20A, questão 21B e questão 22B. Agora vocês vão na parte escrita. Lá na página 65, atividade 1. Podemos afirmar com base no texto que Monteiro Lobato tinha dificuldades em começar a narração de uma história? Confira o parágrafo 36. Então, pessoal, a resposta é: não podemos. Mas a opinião expressa não podemos. Pode ser que Monteiro Lobato tivesse mesmo dificuldades para fazer essa narrativa, mas a opinião expressa no texto pertence ao narrador, não a Monteiro Lobato. Na questão 2, diferente dos poemas que se organizam em versos e estrofes, os textos em prosa agrupam as frases em parágrafos. Retorne aos parágrafos 4 e 5 do texto e faça o que se pede. Questão A. Sublinhe nesses parágrafos as frases do narrador. Questão B. Aí vocês têm que ter ido lá no livro, né? Sublinhar nos parágrafos as frases do narrador. Como o autor separou graficamente as frases das personagens, o autor mudou de parágrafo e utilizou travessão para marcar as frases pertencentes às personagens, para separar as frases interpostas do narrador. Usou 2 travessões. Na página 65, lá embaixo, segmento e título. Na linha 1, do 1 ao 13, do parágrafo 1 ao parágrafo 13, é a questão 3. Vocês vão colocar entre parênteses o número 3. Na questão 2, no parágrafo 14 ao 28, vocês vão colocar entre parênteses o número 1. Na questão 3, do 29 ao 48, vocês irão colocar 4 no parênteses. E na questão 4, do 49 ao 60, vocês irão colocar dentro do parênteses a questão 2. Neste texto, a apresentação dos personagens é feita de modo indireto, na questão 4, lá na página 66. Neste texto, a apresentação dos personagens é feita de modo indireto, pois o narrador não as descreve. As características devem ser observadas pelo leitor a partir da fala, do comportamento e das reações dela. Na questão A, a resposta possível, vocês vão assinalar maternal e paciente e segura. Então, Dona Benta era maternal, paciente e segura. Na questão B, Emília era indecisa, arrogante, vaidosa e convencida. Na questão C, Visconde, seguro e paciente, ok? Agora, lá na página 67, na atividade 2, ao estudar a primeira parte do texto, Emília resolve escrever suas memórias. Você identificou a voz de um narrador, que nos conta a história, e as vozes das personagens. Veja a atividade 1 do item 2. Questão A. Analise agora os parágrafos 72 a 77 do texto, na página 70, e sublinhe neles as frases do narrador. Então, vocês devem ir lá no livro e grifar, ok? Na questão B, quem é o narrador deste trecho? O narrador neste trecho não é uma personagem, portanto, é um narrador em terceira pessoa, ok? Questão C, suponha que o próprio Visconde estivesse contando essa conversa com a Emília. Como seriam as frases que você sublinhou? Bom, se você sublinhar, vai ficar da seguinte forma: fiquei novamente pensativo, de olhos no teto. Emília riu-se. Na linha 72.
Fiquei novamente pensativo, de olhos no teto. Na linha 73, Emília riu-se. No parágrafo 75, perguntei. No parágrafo 77, tive de concordar que era. Na questão 2, no texto das memórias que Emília estava ditando ao Visconde, a narradora é a própria boneca. Contudo, a narração poderia ser feita pela voz de outro narrador. Reescreva o seguinte trecho do parágrafo 57, página 63, mudando a narração para a terceira pessoa. Nasci, fui enchida de macela, que todos entendem, e fiquei no mundo feito uma boba, de olhos parados, como qualquer boneca, e feia. Dizem que fui feia e que nem uma bruxa. Meus olhos, tia Nastácia os fez de linha preta. Meus pés eram abertos para fora, como pés de caixeirinho de venda. Então, vai ficar da seguinte forma. Emília nasceu, foi enchida de macela e ficou no mundo feito uma boba, de olhos parados, como qualquer boneca. E feia. Dizem que foi feia, que nem uma bruxa. Seus olhos, tia Anastácia, os fez de linha preta. Seus pés eram abertos para fora, como pés de caixeirinho de venda. Essas são as questões da página 67, ok, pessoal? A questão teste, na página 68. Releia a fala de Dona Benta. A questão correta, na questão 1, que fala a fala da Dona Benta, é a questão C. Exprime carinho para suavizar uma reprovação. Na questão 2, a palavra correta é assinale a frase em que Emília manifesta grande ceticismo, que é uma pessoa incrédula, né, que não acredita em nada. Questão C é a questão correta. Verdade é uma espécie de mentira bem pregada, das que ninguém desconfia. Questão 3. Releia o parágrafo 36. Isso de começar não é fácil. Muito mais simples é acabar. Pinga-se um ponto final e pronto. Ou então escreve-se um latinzinho. Finish. Mas começar é terrível. Emília pensou e por fim disse. A questão correta aí é a questão A. Pertence ao narrador em terceira pessoa, mas traduz o pensamento de Emília com quem ele parece concordar. Ok? O depoimento, depois nós vamos corrigir em salas de aula, porque as respostas são pessoais, ok? Então, nós estaremos corrigindo em sala de aula. Daqui a pouco eu volto com as correções das aulas do plural, das atividades do plural.